No passado, existiam nômades que se familiarizavam com dragões, que viviam juntos com eles. Era como uma família entre humanos e dragões. Isso num passado muito longínquo, além das suas memórias. Quando as escavações de um outro povo humano descobriram cavernas onde os dragões se escondiam, os ataques começaram, por pensarem que os dragões eram existências inimigas, que iriam afetar o seu território, que iriam destruir tudo, com seu tamanho e sua aparência monstruosa. Mas muitos se enganaram nisso. Nem todos os dragões realmente eram bonzinhos. Existiam aqueles que controlavam grandes áreas de temor e sofrimento. Isso porque foi-lhes ensinado assim, pelos humanos que viviam com eles. Foi-lhes ensinado que humanos deveriam viver assim, e assim eles vivenciaram por toda a sua vida, enquanto dragões, em suas centenas de anos vivendo como dragões. Até que enfim um dia poderiam viver de outra maneira, seja como humanos, seja da forma que for, como qualquer outro elemental. Quando dragões destruidores também começaram a atacar os dragões escondidos nas cavernas, vivendo pacificamente com seus donos, o rumo da história passou a mudar. O que era pacífico começou a ser destrutivo, porque o povo que estava destruindo lá fora foi até onde a paz reinava e destruiu a paz diante disso. Não deixou que a paz existisse para que apenas o sofrimento e a discórdia fosse semeado na terra inteira. Após isso, dragões se viram presos, enjaulados, se viram domesticados da mesma forma que os outros destruidores, mas dessa vez contra sua própria vontade. E assim, eles tiveram que apenas seguir as ordens daqueles humanos que lhes diziam ser seus donos, quando os seus donos verdadeiros lhes deixaram há muito tempo, quando atacaram aquelas cavernas, quando eles não podiam fazer nada pelos dragões, quando a existência desses dragões já estava por um triz de ser extinta, para que a raça humana persistisse como a superior das superiores. Portanto, foi feito todos esses ataques a esses dragões pacíficos e até mesmo os dragões destruidores se viram em uma armadilha posteriormente. Foram atacar o que imaginavam ser outros dragões em uma caverna extensa, como se fosse uma ravina, quase sem fim. Quando viram, havia diversos homens lá em cima, na terra, atirando flechas, bombas e os destruindo por completo, até que não restasse mais nada de todos os dragões. Porque aqueles que estavam presos também foram jogados no mesmo lugar. Porque lhes foi obrigado caçar outros dragões. Entretanto, não foi isso que eles fizeram lá embaixo. O que eles fizeram apenas foi serem escravos até serem destruídos, sua memória ser despedaçada por completo. Quando isso aconteceu, não restou mais nada de pacífico naquele mundo. O humano reinou. Pensou que derrotou todos os dragões por ter averiguado todos os locais e não ter encontrado mais nenhum dragão. Porém, um dragão ainda adormecia
numa caverna muito antiga. Só que como o tempo não existe, esse dragão viveu lá até os dias de hoje, até o século XXI, onde a humanidade vive, graças a um portal pelo qual ele adentrou, e viveu num passado que poderia se repetir por toda a história, mas mesmo assim ele preferiu viver e honrar as histórias dos dragões, mesmo que fosse o único a existir. Ele foi o dragão que mais viveu. Ele não viveu por centenas de anos, porque neste portal tudo parecia mais lento e mais vagaroso. Ele viveu por milênios e ainda vive hoje. Ele viveu por milhões de anos e ainda abriga toda a força dos dragões que aqui existe e que pode se consolidar novamente, graças à energia dele. Mesmo que não haja uma fêmea para fecundar novos ovos e trazer novas vidas de dragões à tona, ele preferiu a paz e deixou que o tempo lhe revelasse o que fazer com a sua própria energia. Mas por enquanto, ele era o guardião dos dragões. Ele selava a única parte energética que ainda existia deles. Seu nome era Imix, o dragão vermelho. O único que conseguiu suportar tantas dores e sofrimentos e fugiu para bem longe, na mesma caverna lá de baixo, onde todos se viram numa armadilha e foram destruídos. O dragão mesmo assim fugiu para um beco, qual encontrou muito estreito, quero dizer. Quando ele entrou neste portal, se viu em outra época, em outro período. Porém, posteriormente, ele ainda vê outro portal na sua frente, depois de milênios de descanso. E quando ele entra neste portal, ele vê que uma nova Senhora dos Dragões passa a surgir dos céus. A forma como isso acontece, ele não imagina. Ele não consegue supor como isso pode ocorrer. Mas a sua mente não o domestica mais, como assim faziam os homens com aqueles dragões. E portanto ele deixou que o destino se revelasse através de seus próprios olhos, através de seus próprios sentidos físicos e sentimentos mais profundos que ele poderia ter. Quando a dragoa chegou perto dele, ele percebeu. Ela estava morta, uma memória daqueles dragões que já haviam morrido. Porém ele viu uma oportunidade. Trazê-la de volta à vida, com a própria energia dele, porque ele sabia que a memória dela ainda existia. Se ele resgatasse um mínimo pedaço dela, ela ainda poderia viver de alguma maneira. E assim ela esteve em seu coração. Ele nunca a havia visto, somente a viu em tal desdobramento num portal. Quando ela se encontrou dentro de seu coração, ele percebeu. Agora eu devo deixar nas mãos da humanidade, para que ela reconstrua sua própria civilização e eu possa reconstruir a minha. Para que o feminino não seja mais despedaçado. E para que a reprodução de uma nova vida possa ocorrer, e os dragões não sejam mais extintos. Porém, enquanto ele ainda viver, os dragões persistirão existindo, porque ele atravessará por inúmeros portais que levarão a inúmeros tempos posteriores, até que possa consolidar uma nova vida. Mas ao menos ele precisa de um habitat, numa caverna, onde a escuridão se faz e onde ele tem algo a proteger, uma família a constituir. Porém, sem isso,
Ele só pode viver adormecendo e mantendo sua energia no seu corpo concentrado, sem usá-la demasiadamente, para que ela se firme como uma rocha em seu corpo e não deixe de existir antes do tempo. Porém, em um determinado momento, agora especificamente, será o seu último portal aberto. Será as últimas chances dadas à humanidade. E o que a humanidade poderá fazer com isso? Ele não pode imaginar ou supor da mesma maneira que não podia, naquele momento em que viu tal dragoa. Ele só pode acreditar que no fundo, no final de tudo, a esperança ainda irá nutrir algo positivo nesse mundo. Uma nova vida além das vidas anteriores de destruição e de guerras. Os dragões do passado foram muito usados. Hoje nem há dragões a serem usados para próprio proveito da natureza. Mas a sua energia ainda diz muito. E nós, os senhores dos dragões, ainda as utilizamos. Utilizamos dessa energia para fazer o seu próprio trabalho que eles não podem fazer aqui. Nós assim reciclamos a sua energia e a duplicamos, sem gastar a energia do seu corpo. Nós identificamos como é a sua energia e a criamos em nossa mente, porque a mente é a maior ferramenta para copiar algo no mundo, através de memórias ou de qualquer outro método. Mas nós não podemos copiar uma vida. Isso é muito sagrado para nós trazermos à tona. E então tal dragão viveu solitário, até que sua amada finalmente existisse aqui. E nós, os senhores dos dragões, continuaremos guardando essa energia até os porvires do tempo, até que essa energia não seja mais despedaçada pela humanidade, até que os elementais todos possam viver com todos os humanos, como uma verdadeira família, para a existência de uma nova terra, uma nova raça a ser consolidada aqui. Esta é a história dos dragões. No meio de tantas simulações humanas de existências e pré-existências, no meio de tantos computadores e de controles, ainda há algo profundo a ser sentido pela humanidade. Algo que somente a própria humanidade tem a oferecer à própria humanidade. Um resquício de sabedoria e vivência. Uma experiência sem limites, que vai além da matéria. Quando todos se consolidarem dessa forma, o mundo terá salvação dentro de vocês. É somente essa mensagem que eu vim trazer. Eu sou um senhor dos dragões, um dos protetores dessa energia de Nix, o dragão vermelho. Espero que todos vivam em paz e harmonia como sempre deveria ter sido, como sempre deveriam viver. Mas a perdição lhes consumiu muito tempo. E agora a subida, a elevação da consciência, lhes fará ver maiores céus do que antes enxergavam. E isso será muito belo para um humano como vocês. Até mais. De Hanash, um protetor, um senhor dos dragões.